Você já se perguntou quem você seria se você não tivesse tanto medo? Aquele medo que aparece quando a gente fica pensando demais nas possibilidades do futuro. Ah, eu tenho que ter essa reunião, mas você fica pensando no que a pessoa que está te entrevistando vai falar, ou como ela vai agir. A gente fica pensando e tendo medo, e esse medo gera esse pensamento e essas narrativas em 1001 situações de como a gente pode se fuder mesmo, se dar muito mal, e no final a gente escapa daquilo que a gente quer fazer. A gente escapa daquilo que tem que fazer, inclusive, também, por conta desse medo. Quem você seria se você não tivesse tanto medo? Eu tava conversando com uns amigos esses dias atrás não, faz muito tempo já. E começou a jogar Uno e tal. Daí conversa vai, conversa vem. 1h da manhã a gente conversando sobre a vida. Eu vou falar a frase que um amigo meu falou pra dar contexto aqui. É que daí as pessoas não sabem nem quem elas são. 1h da manhã, a filósofa dentro de mim, o Sócrates 2.0, tomou conta de mim e falou: a gente nunca vai saber 100% quem nós somos, quem a gente é. Daí ele olhou assim com curiosidade e tal. Ele falou: mas por quê? Como que você determina quem você é, então? Daí eu respondi: pelas coisas que a gente não gosta, pelos nossos valores e princípios, eles são inquebrantáveis. Mas será? Será mesmo? Aquele mesmo, será? Nós mudamos constantemente, querendo ou não, a gente muda. Toda vez que a gente conversa com alguém novo, toda vez que a gente começa alguma coisa nova, toda vez que a gente para de fazer alguma coisa, a gente muda. Nosso comportamento muda constantemente, junto com o nosso corpo. Assim, nós mudamos constantemente. Nossa pele se regenera, as paredes do nosso intestino mudam e nosso corpo muda. Então, nós mudamos consequentemente se a gente quer ou não. E essa mudança gera muito desconforto. Meu Deus, mudar quem você é e perceber que você está mudando é muito desconfortável. Porque você fica pensando: puxa, nossa, mas a pessoa que eu era 6 meses atrás nunca faria o que ela está fazendo hoje. Será que eu estou me orgulhando de quem eu sou hoje? Ou pior ainda, será que a pessoa que eu quero ser está condizente com o que eu estou sendo agora? É que o eu e quem você é uma coisa muito, muito volátil, porque, inclusive, nossa personalidade muda ao longo do tempo. Isso é a teoria do Big Five, questão de personalidade. Essa mudança gera muito desconforto. E esse desconforto gera um tipo de ciclo vicioso, porque a gente começa a se sentir desconfortável, logo a gente vai e foge desse desconfortável, a gente vai pro conforto. E o conforto, o que seria? Ficar fantasiando tudo, ficar pensando e idealizando tudo. A gente fica pensando demais naquela mensagem que a gente tem que mandar, a gente fica pensando demais naquilo que a gente tem que resolver, a gente fica pensando demais naquela briga ou, sei lá, conversa difícil que tem que ter, e fica pensando demais, gerando um monte de confusão na cabeça e sofrendo com antecedência com tragédias que nem aconteceram na vida real, que nem aconteceram. Pensar demais não é questão de ser ansioso, é questão de não saber e ter uma incerteza sobre o que vai levar a tua decisão, o que vai levar você fazer isso. A gente quer fazer tantas coisas, mas acaba fazendo nada por conta desse medo. Tal qual a Sylvia Plath fez a metáfora da árvore de figos. Cada figo é uma possibilidade de quem você pode ser.
uma artista, um atleta, sei lá, etc, etc. E você fica tão paralisado com tantas possibilidades, porque você quer ser tudo, você quer comer cada figo, porque você tem interesse em tudo. Mas aí você acaba não escolhendo nenhum, porque tem medo de escolher um e estar podre por dentro, por exemplo. Ou não ser o certo, ou não estar tão delicioso quanto o outro. Então a gente acaba não fazendo nada. A gente fica pensando demais, fica pensando, idealizando, e a gente não realiza aquilo que a gente quer fazer. A gente não realiza aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente fica parado e fugindo do desconforto no medo. É meio paradoxal por conta que o medo e o desconforto te leva a ficar vivendo no próprio medo, te leva a ficar nesse medo constante e fica nesse overthinking. Puxa, mas será que eu vou fazer isso? Será que eu vou me dar mal? E a gente só fica pensando nas tragédias. Nunca, porque assim, o medo é a antecipação. É uma antecipação daquilo que pode dar errado, mas e se der certo? Temos tanto medo de agir e realizar aquilo que a gente idealiza, porque o medo é tão grande na nossa cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa, nosso medo é maior e enorme na nossa cabeça, mas na realidade ele é tão pequeno e pode ser até inexistente. Aquela mensagem que a tua amiga, o teu familiar, o teu cliente, o teu chefe não respondeu na hora, não significa que ele tá bravo com você. Por que você pensou na pior hipótese logo de cara? Porque você não tinha resposta, você tinha aquela incerteza e teu cérebro começou a pensar nas piores hipóteses e piores narrativas. Por quê? Porque economiza de energia. O cérebro economiza tanta energia fazendo isso, por isso que a gente é muito bom fazendo isso. Por isso que a gente tem esse superpoder de ficar antecipando aquilo que a gente nem viveu ainda. Mas aí que tá, a gente vive paralisado nessas narrativas que fazem mais mal do que bem. Cria esse hábito de fugir da realidade, de fugir do realizar, do fugir de fazer as coisas. E a gente fica pensando, e daí gera essa falta de comunicação entre todo mundo. Quando se vem ao quesito de, por exemplo, tem uma conversa difícil, mandar aquela mensagem, impor limites com os outros, quando a gente está falando num âmbito de interação sociais, por exemplo. Daí gera aquela falta de comunicação e você acaba ferindo 3 vezes mais a pessoa e a você mesmo e gerando uma confusão enorme, uma situação enorme, por conta que a gente ficou pensando demais e na nossa cabeça, vivendo naquela cabeça e narrativa e resposta que a gente nem tinha vivido ainda, e fica nessa confusão. A gente fica fugindo do medo, vivendo no medo. É muito maluco isso. É paradoxal e uma coisa meio maluca, porque esse medo é completamente entendível. Ele é muito confortável. Porque é muito melhor viver num mundo onde você tem 1001 respostas para uma situação do que viver em um mundo real onde você talvez nem tenha uma resposta. Na verdade, você nunca tem uma resposta. Você só vai ter a resposta vivendo ela, vivendo aquela situação que você tem que viver, fazendo aquilo que você tem que fazer, fazendo aquilo que você quer fazer. A gente não está falando de obrigação performática que nosso mundo atual virou um culto também. Virou um culto a gente ter que performar tudo. E isso também gera medo. Porque se você tem que performar tal coisa, será que vou me dar mal? A gente fica sempre pensando, e se a gente se der mal? Mas o que tem a ver, Valentina, isso com o que você trouxe à tona sobre quem nós somos e quem nós podemos ser ou quem nós fomos anteriormente? Tudo isso se interlaça porque quem nós queremos ser é uma coisa, quem nós somos é outra e quem nós fomos é outra.
tem essa teoria de que nós somos o que já fomos. É verdade? Mas eu tenho a certeza de que são resquícios de quem nós fomos, porque a gente escolhe quem queremos ser. Essa escolha é a partir daquilo que a gente realiza. Eu quero realizar uma meta, vamos supor. Eu quero me exercitar mais. Você quer se exercitar mais. Beleza. Você, logo a partir disso, você quer começar a fazer um esporte. Mas você fica pensando, puxa, mas eu vou ser nova, eu vou me dar muito mal, eu não vou saber fazer as coisas. Será que eu vou me machucar bem, cara? Será que alguém vai tirar sarro de mim? E a gente fica pensando. A gente quer fazer aquilo, mas a gente acaba não fazendo. Acaba fugindo daquilo que a gente tem que fazer. Então a gente fica no mundo de idealizar as coisas do que realizar elas. Porque eu entendo o apelo de fugir. Eu entendo muito bem. Eu acho que todo mundo entende. É um evento canônico humano. Uma resposta humana. Entendo perfeitamente de querer fazer alguma coisa, mas ter tanto medo que você prefere viver nas narrativas que tua cabeça e as vozes da tua cabeça inventam. É bem melhor. Porque você não tem que viver, de fato, né? Você pode ficar na tua cabeça, fugir daquela responsabilidade. E não tô falando responsabilidade de, eu tenho que fazer tal trabalho. Não. Tô fazendo a responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, responsabilidade consigo mesmo, com comprometimento. E tudo isso é por conta de mudar. A gente muda quem nós somos constantemente. Eu vou repetir isso de novo. Repetir isso de novo porque tem que ser repetido. Porque a gente foge da narrativa de que temos que mudar. Porque mudar é desconfortável pra caramba. Mudar é uma situação inesperada. Você não sabe o que vai acontecer. E é pior ainda quando a gente muda a partir de um ponto de referência. Um ponto de partida, por exemplo. Começou algo novo, terminou algo. Términos, mudanças, acidentes, traumas, conhecer coisas novas. Tudo isso parece dividir a vida em um antes e depois. E eu acho que esse tipo de mudança é a pior. Porque daí você fica pensando, puxa, mas que loucura, por que essa mudança brusca do nada fica nesse incômodo, nesse desconforto, que você nem sabe de onde que veio, você não sabe a fonte desse desconforto e desse incômodo. Puxa, mas por que eu tô mudando tanto? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu parei de fazer aquilo? Mudar é uma função básica do ser humano. Nós mudamos nossos gostos, nossos ciclos de amizade, quem nós somos e o que gostamos. Você pode gostar de, sei lá, de carne em um momento, daqui a alguns meses você não gosta de tal carne, e tudo isso gera as piores coisas que nós fazemos, que seria procrastinar, viver no conforto, fugir daquilo que a gente tem que fazer, até que a nossa cabeça comece a preencher todos os vazios da realidade com histórias. E quando percebemos, estamos presos numa ansiedade, numa constante culpa, nessa autocrítica, nessa autodúvida. E daí a gente fica se perguntando quem que a gente quer ser. Porque com base ao que estou fazendo agora, não sei se condiz com o que eu quero ser, certo? A gente fica nessa constante briga com nós mesmos. Mas a vida faz isso. A vida faz exatamente isso com a gente. Toda vez que a gente tá tendo um tipo de conflito, nós mudamos a nossa opinião com base a uma outra opinião que a gente escutou, com base a uma paisagem nova que a gente enxergou, com base, sei lá, a cada minuto que passa a gente muda, a cada minuto que passa a gente pode mudar também. Mas mudar requer coragem, uma mudança onde você queira mudar. Eu estou procrastinando nos meus estudos, no meu trabalho.
Ah, eu queria mudar minha situação financeira. Ah, eu queria mudar minha confiança. Beleza, mas isso requer coragem. E mudar não é nada confortável. Então, por isso que a gente fica nessa queda e fugimento, assim, parece que a gente é nosso próprio policial tentando aprender outro policial. Porque a gente fica se policiando. Ai, eu quero mudar, eu quero, sei lá, emagrecer. Tenho que ficar me policiando para não cair na tentação. Mas toda vez que eu caio na tentação, eu me policio com aquilo que eu não fiz. É um tipo de perseguição constante de quem você foi, quem você está sendo e quem você quer ser. Por isso que mudar é tão desconfortável. Será que vale a pena mudar? Depende de você. Depende de... Porque mudar, não estou falando de mudar futuramente, estou falando de mudar presentemente. Você faz coisas e você está fazendo coisas, será que você está se orgulhando disso? Será que você está falando mais sim do que não? Será que você está falando mais não do que sim? A gente fica fugindo e escapando para esses 8 ou 80. Principalmente, eu admito aqui que eu sou uma pessoa muito 880. Ou estou fazendo muita coisa ou não estou fazendo nada. Nunca no meio. E daí essas crises existenciais nos trazem à tona tudo que a gente está mudando. A palavra-chave desse episódio é mudando. Porque desconfortável é pensar naquilo que a gente está fazendo ou sendo. Principalmente é muito desconfortável ver aquilo que a gente está fazendo ou sendo e pensar, puxa, será que vai fazer sentido lá na frente o que eu estou fazendo hoje? Será que o que eu não estou fazendo hoje faz sentido para quem eu quero ser? A gente não faz as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer realizar, porque no futuro vai fazer algum sentido, ou no presente, inclusive. No presente que vai se tornar futuro. Maluco, teorias. Emocionalmente, a gente está em um lugar, em uma situação. Logicamente, a gente está em outra situação. Mas existe um lugar entre os dois extremos. Será mesmo que eu estou sendo eu? Ou será que eu estou libertando alguma versão que eu sempre tive aprisionando, por exemplo? Ou será mesmo que estou fugindo justamente da pessoa que quero ser lá na frente? Ou ambos, for the hell of it. Nós concordamos e dizemos, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Nosso corpo muda. Nosso organismo muda. Nossas células mudam. Nossas sinapses e neuroquimicamente nós mudamos constantemente. Por que nosso eu, dentro de toda essa massa aqui, seria diferente? Por que a gente não se permite mudar? Por conta desse medo? Mas assim, não estou falando de se permitir mudar no sentido ruim, porque tem a mudança ruim também. Nós temos tanto e tantas possibilidades que a gente pode fazer e todas as coisas que podemos ser, mas insistimos em pensar naquilo que não temos ou que não somos. Quantas pessoas, sei lá, cool, a gente já não admirou e ao mesmo tempo sentimos aquela raiva por não conseguirmos ser tão cool como elas? Ou quantas pessoas você viu vivendo a vida que você queria ter? Às vezes a gente não sentiu aquela inveja de querer sentir aquilo, porque a gente viu a pessoa vivendo a vida que a gente queria muito ter. O intuito desse episódio aqui era mais um desabafo e também um desafio para mim. Por quê? Porque eu estou vivendo justamente o que esse episódio é sobre. Eu estou vivendo uma grande mudança na minha vida e nas coisas que eu gosto de fazer. Uma das coisas que eu não fazia antes e eu estou fazendo hoje. Então muita coisa está mudando em mim. Esse episódio aqui é justamente um combate ao medo
penso demais e eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, se não tá bom, eu apago tudo e eu faço de novo. E tava acontecendo isso com os episódios aqui do podcast. E daí eu fiquei pensando, puxa, mas não foi por isso que eu comecei o podcast. Não foi por isso, pela estética e essas coisas. Não, é um lugar onde eu quero conversar com as outras pessoas e mostrar o que eu penso, sem aquele filtro, sem aquele glamour e sem aquele roteiro pronto e script e tudo mais. Não, é só uma conversa sincera, porque é o que está faltando hoje em dia. As pessoas, inclusive tem gente que finge falar de um jeito mais extravagante no YouTube ou nos podcasts, mas daí a gente fica esquecendo que nem tudo é performance, nem tudo é esse culto de ter que performar alguma coisa. Então foi por isso que eu comecei o podcast e eu tava fugindo disso, pelo mero fato de que eu estou mudando muitas das coisas que eu faço ou não fazia, ou etc. Então, combatamos essas vozes e essas narrativas que inventamos e esse medo constante de mudar, mudando. Você tem medo e fica pensando demais naquela mensagem que você tem que mandar para aquela pessoa, manda a bendita mensagem. Só manda. Só escreve e manda. Joga o celular para fora e foge. Mas pelo menos a mensagem está pronta, já está. Você já tirou aquele peso, aquela massa enorme e um monte de narrativas aqui da cabeça. Cara, meu Deus do céu. Essa citação não é individual, tá? Todo mundo tem aquela mensagem que tem medo de mandar. Eu apoio combater essas vozes e essas narrativas. Inventam 1001 situações para escapar da realidade. Como? Com realização. Em vez de ficar na idealização da coisa, da fantasia, realiza. Taca o foda-se. Vou falar assim mesmo. Taca o foda-se. Taca o foda-se. Faz tudo aquilo que você queria fazer sem sair da loucura, né? Sem sair dos teus valores e princípios, claro. Chega de ser escravo do medo que nem sequer é real, cara. Saco cheio. E eu quero que você se dê conta de que é um saco cheio também. E que você pode sair disso. De que você pode se sentir desconfortável, mas confortável em saber que você está realizando aquilo que você tinha tanto medo de fazer. Quem você seria se você não tivesse o medo na tua cola? Quem você seria? Entendeu? Eu seria uma pessoa mais confiante se eu fizer isso e aquilo. Então faça. Você não quer ser mais confiante? Então faça aquilo que você quer. Eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Corra atrás. Mas não corra atrás daqueles papos motivacionais dos caras do podcast e tudo mais, não. Tô falando de correr atrás de tacar o foda-se. Você tem aquela festa que você queria muito ir, você vai. Mas com uma condição. Se eu for pra festa, eu vou beber, sei lá, 2 chopp e amanhã eu tô correndo cedo na praia. Vamos supor. Entendeu? Alguma coisa assim. Corra atrás, taca o foda-se. Não sei nem se pode falar palavrão, mas tudo bem. Chega de ter medo de mudar, porque mudança pode ser boa em alguns quesitos e alguns momentos da nossa vida, mas principalmente mudança é inevitável. Então a gente tem que parar de ter medo de mudar. Chega de se esconder de quem podemos ser, porque a gente fica se escondendo de quem a gente pode ser. Porque a gente fica fugindo do medo das situações que a gente pode se fuder mesmo. Taca o foda-se. Se você tiver que se sair mal, você já vai se sair mal. Você só vai se machucar 2 vezes, na tua cabeça e na realidade. Mas e se der certo? Você só se machucou na tua cabeça e é como se você estivesse se machucando 2 vezes. Ficar pensando e vivendo na ilusão, naquela fantasia, naquelas narrativas. Você não vai só se dar mal na vida. Enxerga o mal como um tipo de caminho. O GPS não recalcula?
o caminho. Então, ele não fala, ó, acabou, você se estancou aqui, fica aqui. Não, ele só recalcula o caminho, vamos. Pode demorar, mas pode. Esse episódio é um desafio pra mim. É mais pra mim esse episódio do que pra vocês. Então, se você está escutando e se identificando, comenta aí o que você está achando. E sim, minha voz está assim porque eu saí de 2 semanas com uma gripe meio esquisita. O que você acha não é certeza. Então, você acha que tal pessoa não vai gostar daquilo que você vai falar? Você acha que vai dar tudo errado? Você acha que, sei lá, não vai ser boa fazendo aquilo? E como temos tanta certeza de quem somos, se nem sabemos o que queremos direito? Justamente pelo medo de fazer. É uma hipocrisia com nós mesmos, aquela briga e aquela perseguição de nós somos os policiais perseguindo outro policial. Não sei por que apareceu isso na minha cabeça, eu inventei isso agora, mas porque nós ficamos nos policiando de ambos lados. Nós nos policiamos daquilo que pode acontecer, mas daí a gente se policia com aquilo que não aconteceu e fica nessa perseguição do cachorro, que nem um cachorro perseguindo o próprio rabo, sabe? Chega de deixar os figos apodrecerem. Tantos figos para comer, tantos figos para se deliciar. Por que a gente tem que escolher só um? E por que a gente não escolhe nenhum? Se arrisca, se estiver podre, pega outro. Ou quem disse que você não pode comer um pedacinho de cada um? Temos que deixar toda essa carga, todo esse bando de vírus que fica na nossa cabeça ir embora. A gente pode sentir esse medo, a gente pode sentir essa raiva, sei lá, aquela vontade, sobrecarregamento e tal, mas viver só nisso também não dá. Não dá pra ficar só vivendo no vitimismo daquela tragédia que nem aconteceu ainda, e que nem vai acontecer, e que nem aconteceu entendem? Chega de ser a vítima de uma tragédia que não existe. Afinal, tudo que a gente pode perder, a gente pode ganhar. Eu estou cansada de pensar em algo que nem aconteceu ainda e acabar estragando tudo justamente pela falta de comunicação, por exemplo. Impõe aquele limite, fala não, fala sim, pela falta de presença, pela falta de coragem. E chega. Não quero mais ficar pensando, eu não estou sendo eu mesma. Quero pensar, estou mudando. Eu estou mudando. E será que essa pessoa que eu estou sendo agora é a pessoa que eu quero ser mais na frente? E será que condiz com os meus valores e princípios? Se não condiz, algo está errado. Se você não está colocando limites em certas coisas, você está mudando. Não tira o fato de que você está mudando, mas pro lado negativo. Então, a partir disso, você pode mudar da mudança. Quando eu aceito quem eu sou, eu posso mudar. O Rogers falou isso. Você tem que aceitar quem você está sendo hoje. Mesmo que essa pessoa seja justamente a pessoa que você está mudando. Você tem que aceitar para poder mudar. Se você não está gostando de quem você é hoje, das coisas que você está fazendo hoje, você pode mudar. Mas você tem que aceitar que você está mudando nesse momento. Vou terminar esse episódio aqui. Taca o foda-se. Faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que você quer fazer. Mas antes de tudo isso, defina aquilo que você não quer fazer. Aquilo que você não aceita. Os seus valores e princípios. Você não aceita, sei lá, uma pessoa ser grossa com você sem motivo nenhum. Você não aceita indisponibilidade emocional. Sei lá, você tem que ditar tudo aquilo que você não aceita. Teus valores e princípios. Para poder ter uma base, uma bússola de quem podemos ser. E de quem você pode ser. Porque daí você aceita aquilo que você é hoje e aquilo que você foi lá atrás para poder ser quem você quiser ser. Não taca o foda-se. Ontem, na própria viagem, eu falei, cara, por que eu tenho tanto medo? Só manda aquela mensagem. Resolva aquilo logo. Seja mulher. eu pensando assim comigo mesmo. Seja mulher. Imponha um limite. Fale para aquela pessoa.
resolva tal coisa, pega e faça logo essas coisas. Então, assim, se você está se vendo num lugar de muita procrastinação, pode ser pelo mero fato de que você está mudando, você está desconfortável, você está com medo e você fica pensando demais nas coisas, e é por isso justamente que você procrastina. Vou terminar aqui o episódio. Tem tanto figo ali, nessa árvore metafórica. Não se contente em não escolher um, pelo medo de um estar podre por dentro. E essa cena pós-crédito aqui que eu fiquei pensando sobre. Vai ter muita novidade aqui, porque eu vou voltar. Inclusive, eu estou desafiando e quebrando essa narrativa na minha cabeça, justamente fazendo esse episódio e começando a fazer as coisas que eu queria fazer aqui no canal e aqui no Dopamina para Divas, porque o Dopamina para Divas é algo mais íntimo meu. Eu tô mostrando o meu lado mais... um lado meu, uma pessoa, uma versão minha que eu tenho muito medo das pessoas verem. Mas, vou tacar o foda-se.